8 dias. Não é verdade. Faltam 9 dias. Faltam 9 dias para o Congresso de Consciência Sistémica. Estamos na contagem decrescente. Muita gente agora à procura dos bilhetes. Vamos ter uma surpresa para domingo. Domingo, ao final do dia, queremos fazer testes de carga. Já vou falar nisso. Joaquim, espera aí. Vamos voltar outra vez. Joaquim. Eu ouço-te bem. Tu não me vês? Pronto. Tens que aceitar o convite agora. Mas e vem porquê? Por WhatsApp? Vamos esperar só. Eu vou falando. Mas então, espera no aí. próximo domingo, queremos fazer o Joaquim não consegue aderir. Bora lá, vamos tentar outra vez. Joaquim. Mas vem por WhatsApp ou não? Joaquim. Eu entrei por aqui. Está aqui. Pronto. A ver se é desta. Então, vamos fazer testes de carga, que nós queremos testar o aplicativo e os desenvolvimentos informáticos todos que fizemos para este congresso e vamos fazer aqui um evento, que não é bem evento, que é uma espécie de ensaio geral ao teste de carga. Agora vamos testar 2 vezes. Não. Espera aí que eu vou ver o que é que se passa com o Joaquim. Para no próximo domingo. Eu ouço bem. Eu vou tirar o som. Diz, Joaquim. Ui, vai fazer. Tens que entrar no Instagram. Estás a pôr o teu telefone. Isso não pode ser. Esta segunda vez que entraste no StreamYard, tens que tirar. Espera aí. Pronto. Ok. Já está. Já? Agora, no Instagram é que não estou a conseguir puxar-te. Estou-te a chamar e a única coisa que precisas de fazer é aceitar o meu convite. Vê lá. No Instagram, é isso? É, no Instagram, no teu telefone. Sim. É pronto, eu estou a enviar agora o convite. Ok, um momento só, então. Mas fiquem atentos às redes sociais, porque vamos anunciar... Estou cá no Instagram, já. Os testes de carga. Eu vou tentar te falar. Eu já estou no Instagram. Já? Já. Pronto. E não recebeste um convite meu para aceitar? Não. No Instagram não. Tenho aqui história só. Então vá, espera. Não me vês em direto? No Instagram, não. Está cá, estou a ver a tua sala. Tenho uma... Pronto. Portanto, já cá estás dentro. Ok, bora Sim. lá. Vou-te chamar outra vez. Já cá estás dentro. Vai ser fácil apanhar-te. Joaquim. Pronto. Agora, vamos ver. Vê lá. Não consegue aderir. Não sei porque é que não consegues aderir. Manda-me tu o convite. Sabes mandar? Não. Não? Então, espera. Eu mando-te o convite. Sim. E tu recebes uma mensagem aqui embaixo a dizer aceitar o convite, Maria. Dentro do Instagram, correto? Sim. Portanto, estás dentro da sala, estás a ver a minha sala, não é? Estás-me a ver a mim, dentro do Instagram. Joaquim. Estou a mandar lá. Estou a mandar agora. Vou mandar agora. Enviar pedido. Agora sim. Ahá! Pronto. Já posso pôr como deve ser. Em mute, sim. Sim. Pronto. Ok. Excelente. Olha, põe-me só... Agora temos que pôr voz e coragem. Ainda estou a ouvir eco. Sim. Já puseste em mute? Já. E agora? E os auriculares estão no telefone? Estão. Estranho. Pois é. E agora? Vê lá. Agora já não estou. Está ótimo. Então, Está ótimo assim? Está ótimo. Põe-me só ligeiramente, por favor, o teu telefone mais para cima para as pessoas te verem a cara no Instagram. Isto é uma aventura. Não tenhas dúvidas. Para mim é. Agora... Já está mais? Está melhor, mas ainda não te vemos o queixo.
E assim? Sim, ligeiramente melhor. Se conseguires baixar um bocadinho, eu entretanto vou fazendo a tua apresentação. Baixar o quê? A altura? Sim, porque repara, se tu olhares para a tua fotografia no Instagram, Sim. isso, está excelente. Mais um bocadinho. Okay. Excelente, Joaquim. Bem-vindo. Okay. Bem-vindo. Igualmente. Há muitas semanas, há muitos meses que eu estava a querer fazer este encontro connosco de respeito por tudo aquilo que tu já fizeste em Portugal, pelas constelações, pela referência que tu és no mundo das constelações em Portugal. E tenho uma alegria enorme de ter esta conversa contigo, de te receber, de estares no Congresso de Consciência Sistémica da segunda vez, já no primeiro estiveste, sim, e agora na segunda vez. E eu acho que se calhar não precisavas de grandes apresentações para o público português, mas para o público brasileiro precisas de algumas. E, portanto, vou fazer aqui uma breve apresentação, se não te importares, está bem? Sim, à vontade. Ok. Então, Joaquim Parra Marujo é psicoterapeuta transpessoal, professor universitário, diretor e investigador da Unitranspessoal, Unidade de Investigação à Ação de Psicologia Transpessoal, Gerontologia e membro da Sociedade Portuguesa de Geografia Internacional Association of Counselor and Therapists. Bem, depois tem um inúmero conjunto, isto são 2 folhas só de currículo. Não vale a pena, Maria. E, portanto, eu vou dar aqui uns grandes saltos, mas temos aqui o British Geriatric Society, Associação dos Antropólogos Ibero-Americanos em Rede, tem formação em Antropologia, Psicologia Clínica e Saúde Mental Comunitária, Hipnose, métodos cénicos e corporais, coaching, gerontologia, formador em Psicologia Transpessoal e em constelações familiares em Lisboa, Malta e Varsóvia. Portanto, é um português internacional já há muitos anos. Nasceu em Moçambique, Lourenço Marques. Sim, é verdade. Foi professor universitário nas seguintes universidades: lusófona, moderna, independente, autónoma de Lisboa, Santiago de Compostela, na Escola Superior de Educação João de Deus, Escola de Serviço de Saúde Militar, Escola Superior de Design no IAD, Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto, Escola Superior de Tecnologia e Artes de Lisboa, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Instituto Superior de Tecnologias da Saúde. Enfim, trabalhou nos seguintes hospitais: Santa Maria, São José, Corri Cabral, Capucho, Santa Marta e Júlio de Matos. Labutu, agora aqui perdi-me, não é? Durante a exclusão, perdi-me aqui, no meio de tantas linhas, a exclusão social, é conferencista com mais de 150 eventos científicos da Europa. É autor de diversos artigos científicos, eu acho que agora isto é importante. Portanto, é autor de diversos artigos científicos, como, por exemplo, o movimento do corpo, espírito e alma, educação para a vida, educação para a morte, a finitude e a infinitude da existência, a demanda da transpessoalidade, o diálogo terapêutico na animação sociocultural, a linguagem do encontro, o caos das palavras, a influência da televisão na modelagem de comportamentos agressivos na criança, comunicação como paradigma de regulação, técnicas de relaxamento, meditação e hipnose na saúde, doença. Isto são tudo artigos. Ainda há mais, mas, olhem, há para aí mais uns 10. Eu vou ficar por aqui. Maria, eu quero-te agradecer imenso a este convite. Também sabes que eu tenho uma grande estima por ti, muito amor, e fizeste uma coisa que é, no fundo, só Hércules é que seria capaz de fazer, que era este congresso internacional, no fundo, de consciência sistémica, precisamente em Portugal, onde Portugal é um mundo pequeno, cheio de inveja, no fundo, com muitas problemáticas, né? E naturalmente que isto é louvável, e principalmente porque vais ficar na história da consciência sistémica e da coragem de juntar, no fundo, quer portugueses, quer brasileiros, quer... No fundo, temos aqui toda uma comunidade de investigadores e de cientistas, né? E isso, naturalmente, todos nós temos que perceber a mulher cá em ti, não é? No fundo, esta mulher foi capaz de levar, no fundo, só tu, isso é que é a realidade, porque nós podemos à nossa volta ter um conjunto de pessoas que nos possam, no fundo, compartilhar as experiências, mas se não for a tua dinâmica, a tua liderança, o congresso não se fazia.
eu espero é que no fim, de facto, tu mereças aquilo que tu mereces, é verdade, não é? Eu costumo sempre dizer num ar de brincadeira que os diplomas só são importantes para quem não os tem. E para mim os diplomas foi uma questão porque eu gosto de estudar, eu gosto de ler, não é? Por exemplo, eu estou aqui no meu consultório, aqui devo ter uns 3.000 livros, em Leiria devo ter uns 15.000, em casa tenho muito mais, né? Pronto. E naturalmente que me dá imenso prazer estar com as pessoas, porque a primeira coisa que eu aprendi na vida foi a melhor maneira, no fundo, de compreender o ser humano é amá-lo. Mas antes de amá-lo eu tenho que me amar a mim próprio, não é? E naturalmente é isso que eu faço, procurar amar as pessoas, porque eu já estou numa idade em que eu me estou a desmaterializar. E a única coisa que eu quero levar para outra vida é levar o amor para poder trazê-lo novamente quando eu voltar, no fundo, a reencarnar neste corpo. Estás a ver? E mais uma vez quero-te agradecer a possibilidade de nós podermos estar em conjunto hoje e falar de uma temática que me preocupa a mim, pessoalmente. E o mais interessante, e a ti também, sem dúvida alguma, porque em termos de consultório é aquilo que para mim mais encontro. E lembro-me que há uns 3, 4 anos, ao ler um artigo da Virginia Satir, onde ela tinha entrevistado 10.000 pessoas, ela tinha dito que os pensamentos e os comportamentos de 96% das 10.000 pessoas tinham problemas de codependência. E se nós olharmos para a nossa sociedade portuguesa, provavelmente esta codependência é capaz de ter os mesmos valores. As pessoas que chegam à minha consulta, posso-te garantir que mais de 90% têm um problema de codependência, né? E esta codependência, naturalmente, tem vários fatores que nós podemos analisá-los, Maria, né? E eu costumo sempre dizer no ar de brincadeira que é, quando nós começamos a falar de codependência, espero que as pessoas que nos estão a escutar não comecem por dizer eu sou codependente e vou precisar de fazer terapia, né? Eu digo, as pessoas podem fazer terapia sempre e devem, para nós nos conhecermos cada vez mais e melhor, né? Agora, eu posso dizer alguns dados aqui importantes, é que a codependência aparece pela primeira vez em 1987, através do Prince e do West, como uma doença, no fundo, primária. E hoje há uma grande discussão se, de facto, esta codependência é ou não é uma doença primária. A única coisa que eu sei é que eu tenho uma ferida da codependência muito simples. É porque eu vivi 9 meses dentro de um spa magnífico e a barriga da minha mãe. E durante 9 meses dentro desse spa, eu vivi, de facto, dentro de uma espiritualidade única, porque eu fui muito amado, né? E quando eu nasci, naturalmente, eu habitei-me durante 9 meses a respirar a mesma respiração da minha mãe. E quando eu cortei o cordão umbilical, não há nada que nos possa, de facto, separar da nossa mãe. Ela traz sempre connosco o amor incondicional. Os filhos podem não ter este amor incondicional, mas enquanto nós somos criança, pelo menos até a adolescência, nós temos esse amor incondicional. E esta é a grande ferida minha, tua e de qualquer pessoa no mundo, quando nós nos separamos da nossa mãe. O pai, eu costumo dizer que não vale nada, entre aspas, né? Estou aqui a brincar. O pai depois é muito... Eu costumo dizer que o pai é importante quando nós já temos 5 anos de idade, para nos levar a passear, para nos levar a conhecer o mundo, né? Para explorarmos o mundo, estás a ver? E como tal, este é o grande amor. É o amor que nós temos, no fundo, pela mãe, que nos ensina a amar-nos a nós próprios, né? E posso-vos garantir que esta ferida todos nós temos, mas eu não quero falar desta ferida porque não é uma ferida naturalmente, estás a ver? Pronto. E a codependência é aquilo que, quando as pessoas vêm à consulta, a primeira coisa que nós encontramos numa codependência, Maria, é uma baixa autoestima. As pessoas não gostam de si, as pessoas não se aceitam, as pessoas têm uma coisa que me faz muita confusão, eu não mereço viver, eu não mereço ser feliz, estás a ver? Muitas vezes chegam com um grande fracasso com elas. Depois, se nós continuarmos a entrevista, e tens uma experiência tão rica como a minha, as pessoas têm a mania que são perfeccionistas. Eu costumo sempre, o perfeccionista esconde aquilo que está errado dentro dele. Né? Claro. E se nós vasculharmos muito bem o perfeccionismo, vamos encontrar exatamente tudo o que está errado dentro das pessoas. Isso, claro, o vazio do amor. Exatamente. O vazio do amor, né? E depois, as pessoas que vêm para a minha consulta querem sempre, no fundo, agradar a todos os outros, menos a si próprios. E uma das grandes problemáticas que me aconteceu a semana passada é as pessoas têm limites muito frágeis. E tenho uma jovem que veio à minha consulta, inscreveu-se porque as amigas a convenceram a escrever na Bumble, porque antigamente havia o Tinder, dizem que é para os dinossauros, que eu não tinha esta noção, não é? Inscreveu-se na Bumble e ela disse, de momento para o outro, gostei de um jovem,
acabei por aceitar irmos jantar, ele depois não tinha onde dormir porque ficava muito longe, foi dormir para a minha casa, eu não queria fazer sexo com ele, mas eu não consegui dizer não. Isto é clássico também. Ou seja, eles não sabem dizer não e não têm limites. E de manhã, como é que quando ela acordou ao lado de um estranho, de qual não quis fazer sexo, né? Sentiu o quê? Nojo, culpa, vergonha, sentiu uma humilhação, estás a ver? Pronto. E é isso também que passa muitas vezes com as pessoas que têm uma codependência. E depois há o extremo, que são as pessoas que querem, no fundo, só constelar, tu deves ter certeza absoluta, a minha experiência que eu tenho, eu venho constelar os relacionamentos. Mas depois estas pessoas são muito rígidas. As pessoas acabam por inibir a aproximação dos outros, né? E depois tem uma comunicação que eu costumo dizer que é muito disfuncional, porque estas pessoas não conseguem expressar as suas emoções. E a grande problemática, depois quando nós começamos a investigar um pouco mais fundo, Maria, são as suas dependências. Elas têm medo de ficar muito sós, então elas acabam por ter muitos relacionamentos. E quando têm um relacionamento muitas vezes, mesmo que seja um relacionamento dependente com alguma pessoa que a maltrata, ela diz, eu não posso terminar esta relação porque eu vou ficar sozinha. Então vou ficando nessa relação também. O grande problema das pessoas codependentes é que eles tentam sempre controlar os outros. Eles tentam sempre manipular os outros, porque eles de facto querem ser amados, estás a ver? Para garantir que o outro lá fica, não é? Que o outro lá fica, é isso mesmo. E aqui há uma coisa muito interessante, são as suas emoções dolorosas, sabes? Quando tu começas a pesquisar um pouco mais, as pessoas têm vergonha, as pessoas têm culpa, ansiedade, medos, e às vezes estão perfeitamente aqui na depressão. Então, o que é que eu preconizo, Maria? Que nós não devemos nunca alimentar a codependência. Porque a codependência tem como finalidade salvar o outro para o controlar, estás a ver? E é interessante porque o codependente, muitas vezes, quando nós começamos a conversar com eles, ele até entende que ele é mais saudável do que o outro. E esquecem-se de que ele tem a grande ferida, assim, agora, que é a ferida, o síndrome do cuidador, estás a ver? Uhum. E se nós tentarmos curar o dependente, esta pessoa, o que é que lhe vai acontecer? Vai se deprimir, não é? E muitas vezes a pessoa codependente, o que é que ele faz? Procura nas relações infantilizar o outro. Porque ao infantilizar o outro, o que é que está a acontecer? Ela ou ele vai se transformar em pai ou em mãe, estás a ver? Pronto. E muitas vezes também me acontece, e aconteceu-me também há tempos, alguém que chegou na primeira consulta porque o namorado, né, ela precisava urgentemente ter uma consulta, falou com uma amiga, estava muito ansiosa, e ligou-me, eu acabei quase 10 da noite, disse, só se for às 10 da noite, porque é quando eu posso, não faz mal. Chegou aqui, e quando cá chegou, terminei a consulta em 5 minutos, porque ela disse-me, o meu namorado hoje não me ligou, são 10 da noite, e eu já liguei para as amigas todas, eu estou em pânico, porque eu não mereço ser amada, eu sou uma desgraçada. Eu disse, olha, respiro fundo. Porque se o namorado não ligou, pode ter ficado sem telefone, pode estar a trabalhar, você não precisa de consulta de urgência, sabe? Você precisa, de facto, de acalmar-se, relaxar, dormir e depois pensar em fazer, no fundo, aqui uma terapia a sério, né? Pronto. Porque você não é responsável pela vida dos outros, não é responsável pelo seu namorado. Se o seu namorado não ligou, há uma causa qualquer e ele vai, no fundo, amanhã acabar por dizer qualquer coisa, né? Porque aqui o mais importante é que você não abandone a sua vida. Você tem que ter a sua vida própria, né? E às vezes até há pessoas que me vêm a uma consulta e dizem assim, não é? Eu agora já não estou a trabalhar, eu estou, no fundo, só o meu marido é que trabalha, porque eu tenho que tomar conta da minha mãe. Temos aqui uma codependência e esta codependência pode ser perigosa, Maria, se esta pessoa não tiver vida social. Porque uma coisa é tu temos que cuidar da nossa mãe, não é? Claro, isso não é uma codependência, não é? As pessoas têm que ter vida própria, não é assim? E isso é que é extremamente importante, né? E também é uma coisa, às vezes até quando eu estou nas constelações, há pessoas que estão de 5 em 5 minutos a pedir desculpa. Eu costumo sempre dizer, cuidado, porque quando as pessoas estão sempre a pedir desculpa, é porque há aqui uma problemática qualquer também ligada à codependência. É como se a pessoa precisasse respirar da mesma respiração do outro, não é? Ou quase precisasse pedir licença, não é? Para viver, até. Um instinto de inferioridade. É isso mesmo, né? Pronto. E por isso, naturalmente, estas pessoas têm mesmo um grande vazio. Agora, o que é que eu tenho muitas vezes que perguntar às pessoas, e tu perguntarás a mesma coisa, né? O que é que te dá mais sentido à tua vida? E as pessoas todas me dizem, eu até tenho pessoas que chegam ainda agora, na última constelação que eu fiz, que foi há 15 dias, houve uma senhora, uma jovem com 25 anos, eu quero constelar a felicidade. Eu fiquei a olhar para ela, sabes? E ela ficou muito chocada comigo, e a maior parte das pessoas que estavam na constelação ficaram chocadíssimas,
Porque eu disse que a felicidade não é o objetivo de ninguém. Porque a felicidade é uma ideologia deplorável de qualquer ser humano, né? Porque nós estamos nesta vida, Maria, para sofrer. Porque frustrar faz crescer. E é interessante porque é através da frustração, do sofrimento, que nós aprendemos a viver, que aprendemos a conviver, a coexistir com amigos, na família, em grupos e em sociedade. Então, o que é que... Diz, o sofrimento é a primeira grande nobre verdade do budismo. É que o sofrimento existe e não há como, não é? É isso mesmo, né? Mas, e naquela constelação eu acabei de dizer, né, os 4 princípios, eu costumo dizer que são 4 princípios, né, normalmente são 3 princípios fundamentais do Bert, né? Primeiro, tudo é a ordem, né? Pronto. E também na codependência é importante nós trabalharmos estas ordens. Primeiro a ordem, depois a hierarquia, né? E depois eu acho que o lugar de pertença é de um lado, porque o lugar de pertença para mim pode não estar na família, pode estar num país, pode estar numa bisavó, numa trisavó, que é o dar e receber. Tem muitos níveis. E depois é o dar e receber. E aquilo que é importante para mim, e eu, no fundo, tenho uma grande admiração, como todos nós temos, naturalmente não faríamos constelações pelo Bert Hellinger. Algumas pessoas até ficam muito chocadas, porque quando ele fala das mulheres, até pensam que estou a falar mal das mulheres, o que é mentira completamente. Aquilo que ele está lá a dizer não é nada daquilo, as pessoas não têm a capacidade de o interpretar. E aquilo que eu mais admiro aqui, no fundo, o grande princípio do Bert é a ordem. E porquê que é a ordem? Porque do outro lado lá da ordem nós temos o caos, sabes, Maria? E a ordem é saber conviver de acordo com as normas de quê? As normas de família, as normas do grupo, as normas sociais e culturais, estão muito bem definidas. É o meu saber fazer, o meu saber ser, o meu saber estar, não é? A ordem é a estrutura. A ordem é a argamassa da família, a argamassa social. E é interessante porque este estado da ordem é simbolicamente retratado para mim como masculino. É o rei tirano, é o grande ditador, porque uma sociedade que não tem estrutura não é uma sociedade. E por conseguinte, esta ordem é estrutura e opressão. A estrutura e a ordem pressupõem a autoridade. E é isso que eu agora te dizer. Qual é o grande problema das nossas crianças? Não, mas fizeste muito bem. Tu hoje tiveste uma entrevista na TSF que eu achei brilhante, quando tu falaste exatamente na hierarquia, na problemática das crianças. Nós estamos a educar crianças que, no fundo, já vamos falar um pouco mais disso, estamos a educar também crianças que vão ser codependentes, que vão ser hiperativas e que vão entrar na delinquência, vão encontrar noutras dependências. Que não estão preparadas para a vida, porque não têm baixa tolerância à contrariedade, porque não houve o choque e o embate que as faça crescer. Era aquilo que tu dizias, eu preciso de sofrer para crescer. Não precisamos, mas o embate faz crescer. Eu gostei de te ouvir hoje exatamente por causa disso, Maria. E esta ordem é fundamental e cada vez mais ela é importante. Né? E esta opressão, é interessante que eu costumo sempre dizer dentro da família, esta opressão não é eu dizer faz isto porque eu quero, eu dou uma ordem e tenho que explicar porque é que eu dou a ordem. Claro. E permito que a criança possa, no fundo, discutir comigo esta ordem, porque ela vai ter que, ao longo da vida, ter que discutir, né? Quanto mais não seja dizer porque eu sou mais velho e porque sou teu pai. Isto também é muito importante, né? Tu vais-me permitir agora, só aqui uma pequena brincadeira, já que falámos aqui nesta ordem e neste pai, que lembro do tempo de Salazar, porque eu sou desse tempo, tenho 70 anos, que era o pai tirano, né? E os filmes que nós víamos, né? Eu lembro muito bem, e agora aqui apenas só para nós também refletirmos, porque dá para pensar, e eu vou-te só explicar porquê, Maria, porque na última constelação que eu fiz, eu fiquei severamente preocupado, né? Porquê? Porque veio uma senhora para colocar, porque o namorado tinha-se zangado com ela uma semana antes, tinha colocado fora de casa, e depois no outro dia tinha-lhe pedido em casamento, e eu pedi-lhe, então faça lá a sua família, né? Quando ela construiu a família, dela e dele, os meus, os teus e os nossos, colocou o gato. Maria, escolheu alguém para ser gato. E é interessante porque o gato que ficou ao lado do filho mais velho dele rosnava contra este filho. Eu disse, não, isto está-me a transcender, né? E então é hoje que eu trago daqui algo, naturalmente que eu pedi ao gato para sair, porque ainda não estou preparado para trabalhar os animais dentro da família, mas eles vão surgir um dia destes, Maria. E eu achei piada porque eu disse para mim mesmo, bem, eu sou do tempo, meu pai, não é? Era um patriarcado, Maria, e lembro perfeitamente, quando eu queria qualquer coisa, mãe, queres dar-me uma bicicleta? O teu pai é que sabe.
E depois eu lembro que a minha mãe foi com o meu pai para Paris, no tempo da Simone de Beauvoir, e no fundo das grandes lideranças femininas, e quando chegou, eu dizia, oh pai, dás-me a bicicleta? Não, agora estamos numa triacada com a tua mãe. E foi uma grande confusão, sabias? Porque houve uma grande revolução aqui, a minha mãe vinha a fumar, né? Eu costumava brincar que parecia um camaleão a fumar e tudo. Tá? E de momento para o outro, né? Depois do 25 de Abril, eu percebi que quem mandava eram os filhos, sabias? Os filhos mandavam, pai, levanta-te aí que esse é o meu lugar. Entravam dentro do carro, desligavam o rádio. Há uma inversão nos últimos 30 anos, mais ou menos. Completa. Estamos no filiarcado, sabes? Correto, estamos no filiarcado. Sabes o que é que me aconteceu? Sabes o que é que me aconteceu no primeiro dia que houve o desconfinamento? Eu fui jantar à casa de um amigo meu, sabes? E ao meio do jantar, ele disse-me para mim, o cão está a ladrar, eu tenho que o levar à rua para fazer xixi. Eu disse, bem, estou na Canicardo. Olha, isto é uma brincadeira para nós pensarmos, exatamente, né? Porque eu tenho vizinhos que, de facto, nunca saíram com os filhos e andam o dia inteiro com os cães na rua, estás a ver? E eu entendo que nós temos que ter animais de estimação, temos que amá-los, mas temos que amar muito mais a família, tá bem? Mas já agora, vamos agora passar para outro ponto que eu acho que é importante, que é a pessoa codependente tem que entrar no caos, Maria. Claro. Porque o caos, ele é de uma forma inesperada. Ele muda a nossa trajetória de vida. Claro. Eles organizam. E é interessante porque é a doença, é a morte de alguém, é a perca do namoro. Até pode acontecer o caos para muitas pessoas a fazer uma live. Sim. Ficam bloqueadas. E pode acontecer perfeitamente, né? Entrou no caos. E por isso, este caos é extremamente interessante para mim, porque o caos é o feminino, sabes? O caos é a criação. Mas o caos também é a destruição. É através deste feminino, desta criação e desta destruição que me prepara para a vida. Por isso eu digo que o caos é nascimento, morte e renascimento. E se tu quiseres ligar aqui à espiritualidade, um pouco mais ligada aqui ao budismo, ao taoísmo, o caos o que é? O yang e o yin. É as duas serpentes com a cauda na boca, né? Que é muito, né? E por isso, a ordem para mim é branca, masculina. O caos é a preta, é o feminino. Então, aquele pontinho branco dentro do preto ou preto dentro do branco, o que é que será? É a transformação, é a metamorfose. E quando nós estamos perdidos, é muito bom mesmo, porque depois da perdição, o que é que vai acontecer depois do caos? É o caminho da felicidade, é o caminho da alegria. E por conseguinte, é neste yang e yin que há a fronteira, que há o caminho, que é o caminho para onde? Para o divino. E este divino é interessante, Maria, porque eu costumo sempre brincar com os meus amigos, porque há dois filósofos que eu gosto muito, né? Um deles é Sócrates, porque eu conheço de ti próprio, e ele, no fundo, rompeu todo o pensamento que existia, no fundo, no século V a.C., depois aparece o segundo, que rompe definitivamente, dizendo, não é? Uma coisa muito simples, né? Conhece-te a ti próprio, mas primeiro ama-te a ti do que aos outros, Cristo. Né? E depois quem é que aparece? Galileu, não é? Copérnico, o centro do mundo, não é? Já não é a Terra, né? E depois quem é que aparece a seguir? O Darwin diz, né? Nós todos descendemos do macaco, não é? E depois temos Freud e não temos mais ninguém. Tudo é sexo. Então, eu como gosto de Aristóteles e de Sócrates, porque é que eu entrei agora nesta filosofia? Porque eu sou um aristotélico. E nós somos um animal social. Como eu sou um animal social, eu sou um burro de carga. O que é que eu carrego e tu carregas e todas as pessoas que nos estão a ouvir neste animal social, o que é que nós carregamos? Os fardos de família, os pesos de família. E esses pesos de família podem justificar duas coisas. Ou a minha miserável existência, ou libertar-me dos pesos de família, que eu tenho este dever separado, onde é que eu vou limpar os nossos emaranhamentos. Só é possível num sítio, na constelação familiar. E eu não percebo como é que é a ordem dos psicólogos. Não entendeu que a revolução começa aqui, Maria. Não percebo. As coisas têm o seu tempo. Eu acho que, nesse aspecto, havia aqui uma pessoa que dizia que te falaste do Freud e depois está a dizer, depois temos o Hellinger. Antes do Hellinger ainda temos o Jung. Mas, ok, mas já agora eu vou entrar no Jung daqui um bocado. Já que alguém falou no Jung por causa do inconsciente. Não, estou eu a falar. Ok, sim, mas Maria, mas ainda não entramos aí, porque dentro da constelação familiar, naturalmente, né? E eu digo, esta é aquilo que eu costumo dizer, né? A gente pega aqui, no fundo, aqui no Sheldrake, em toda a linha, né? Eu costumo dizer que há um eixo cartesiano. Neste eixo cartesiano, que é esta reta, nós temos aquilo que é os campos morfogenéticos, né?
que vai desde mim para todos os meus antepassados e vem o meu futuro mais tarde. Mas tem uma linha vertical. O que é? É o meu inconsciente coletivo. Que tem o meu inconsciente familiar, é o meu inconsciente divino, o meu inconsciente angélico, estás a ver? E por isso é que eu digo muitas vezes que na constelação com figuras eu vou trabalhar apenas o meu inconsciente, que no fundo é junguiano que está aí. Estás a ver? E não há constelação sem Jung. Até porque se o Jung tivesse nascido agora, ele estaria ao lado do Bert e estaria ao lado do Sheldrake, certeza absoluta. Estás a ver? Não, e o próprio análise transacional, não é? Do Eric Berne também eu acho que contribuiu muito. E não é muitas vezes falado, sabes? E é estranho porque a estrutura da personalidade e a maneira como ele põe no pai, adulto e criança de forma é extraordinário. Mas queria só voltar um bocadinho atrás no tema da ordem dos psicólogos, porque saltámos, eu interrompi, peço desculpa. Não interrompeste, eu é que não quis pegar por aí, Maria, porque um dia escrevi uma carta à ordem dos psicólogos, nunca tive resposta. Mas agora fala da ordem dos psicólogos. Eu conheci essa carta. Eu gostava de dizer duas coisas em relação a isso. A primeira, e em constelações, eu acho que uma das coisas interessantes é que nós podemos falar de paradigmas, e é tanto verdade uma coisa como outra, porque a visão sistémica abarca isso. A primeira questão é que é como se há um tempo, e para a ordem dos psicólogos as constelações são uma criança, e a ordem dos psicólogos é um adulto porque está há mais tempo. Nós sabemos que as constelações não é uma criança, porque as constelações é o voltarmos à origem e resgatarmos o que há de essencial na vida. Mas bem, quem não conhece e pensa que é uma técnica nova ou uma terapia nova, vê isso como uma criança. Então o pai precisa de dar a palavra à criança para que a criança cresça e diga agora podes falar à mesa porque já tens idade. E portanto, nós que estamos nas constelações, eu considero que temos a capacidade ou a visão e o olhar de poder entender isto. Portanto, há um tempo. E esse tempo tem a ver com a criança crescer nessa ordem, que é a ordem da sociedade, e este pai dar a esta criança a possibilidade dela falar e de ser ouvida. Pronto, isto não se faz por oposição, isto se faz por crescimento. Não é? Pronto. O segundo tema é que, para mim, as constelações e a visão sistémica está muito acima de qualquer ato de psicologia. Sem dúvida alguma. E, portanto, não podem querer falar da psicologia e das constelações e de se a psicologia aceita as constelações. Nós estamos a falar de outro campeonato. Estamos a falar de uma questão quase que antropológica, estamos a falar de filosofia, estamos a falar de posição existencial de vida, estamos a falar de que psicologia recorrem às pessoas que, por um motivo ou por outro, numa determinada altura precisam. A consciência sistémica todos nós precisamos de ter. Todos. Independentemente de recorrermos ou não a uma necessidade terapêutica momentânea ou num determinado período da nossa vida. Estamos a falar de algo que não é comparável. E, portanto, quando às vezes as pessoas falam nisto, eu fico a olhar e penso assim, penso na criança e no adulto, não é? Depois penso assim, mas não, isto está tudo, está ao lado, porque nós não estamos a falar de uma evolução da psicologia, nós estamos a falar de voltarmos a ter uma noção do que é um ser humano na sua relação com o todo, e com o céu e com a terra. Isso, e, portanto, queria dizer isto, desculpa, eu sei que é a tua entrevista. Não. Maria, eu quero dizer já agora, aproveito, né, porque eu costumo sempre dizer, eu sou moçambicano, eu costumo dizer que sou africano, né? Antes de mais eu sou africano, né? E se calhar eu em África assisti muitas vezes à Universidade de Campo. Na Universidade de Campo eles têm várias afinações, ou seja, vamos imaginar que há uma jovem que aos 15 anos fica grávida mas não teve na escola de campo a aprender a ser mãe, não teve na escola de campo a aprender o que é sexualidade. A criança não é dela, a criança vai ser dos avós, ou paternos ou maternos, só quando ela fizer a escola de campo é que pode ser mãe, está a ver? E por conseguinte essa escola de campo tem vários níveis, né? E o mais interessante é que eu tive a possibilidade de assistir nessa escola de campo, que é, vamos aqui pegar no outro lado lá, se calhar antes de passar na escola de campo, que eu não quero entrar por aí, porque senão a nossa entrevista vai sair daquilo que nós teoricamente, eu acho que é importante nesta fase, que é, sabes que em África, isso por causa das constelações, em África as pessoas adoecem por dois motivos, sabes? No fundo, aquelas tribos mais tribais, né? Em primeiro lugar, as pessoas enlouquecem porque não respeitam os familiares. Quem é que eles chamam, no fundo, a aldeia? Vem o curandeiro, não é o feiticeiro, porque o curandeiro tem uma escola de campo acima. E o curandeiro vem ver, exatamente, quais foram os antepassados que foram excluídos da família.
Isto tem milhares de anos. Estás a ver? E lá está a constelação feita. Segundo aspecto, porquê é que eles adoecem fisicamente? Porque não respeitam a si próprio e não respeitam o meio ambiente. Claro. E voltamos a ter outra constelação. E por isso as constelações, de facto, ela é extremamente fenomenológica. E quando falas no paradigma, tenho imensa pena que não se leia o Eduardo Prato Coelho, porque ele tem um livro magnífico sobre o paradigma. E até entendo que os psicólogos deviam lê-lo para perceber de que, mesmo que a ordem não quisesse aceitar, como paradigma ele tem que aceitar, que é aquilo que está à margem, é aquilo que é paroxístico, não há ainda uma explicação científica, apesar de haver cada vez mais artigos científicos, naturalmente, né? Mas está para entrar na ciência. Está para entrar na ciência. Mas são resistências ao medo da mudança, que eu compreendo. Ali vem por estilo muito à portuguesa, sabes? É bem mas deixemos aqui, vamos passar aquilo que nos interessa, deixemos a ordem em paz, que eles bem precisam de paz, né? E já agora que falamos aqui da codependência, era importante que também as pessoas percebam que nós estamos a conversar, no fundo, aqui, sobre a codependência emocional. Que tem, e se calhar nós podemos não ter esta noção, mas tem as mesmas bases neuroquímicas e neurobiológicas das outras codependências, que são as drogas ilícitas, a internet, os jogos a dinheiro, o sexo. Há pessoas muito viciadas. Eu tenho pessoas que vêm à minha consulta viciadas em sexo, né? As perturbações alimentares também são codependências. E por conseguinte, aqui o importante é que, como esta é de facto a codependência emocional, é porque as pessoas sofrem no amor patológico. É este amor patológico que faz com que as pessoas tenham um comportamento que é repetitivo, um comportamento sem controle. O que eles querem é prestar sempre cuidados ao seu parceiro. Eu costumo sempre dizer no ar de brincadeira, ninguém presta cuidados ao parceiro, as pessoas prestam cuidados ao seu objeto de amor. Porque ela, no fundo, o que ela quer tem uma intenção, quer um resultado. Controlar, manipular e receber os seus afetos, fazendo uma coisa que as pessoas têm que perceber, têm que se infantilizar para isso. Né? Agora, Maria, quer queiramos, quer não, eu agora aqui eu posso parecer um pouco rígido, mas a minha longa experiência são 40 anos no fundo da área de terapia. Eu costumo dizer há 40 anos, eu sou um terapeuta da alma, né? Porque houve alguém que um dia me disse, você curou uma alma, não me curou o corpo, não é? Então, o que é que eu observo nos codependentes, né? Eu vou sempre, tu provavelmente farás a mesma coisa que eu, vamos à procura de experiências traumáticas que houve aonde? Na criança. E principalmente, onde é que eu vou encontrar a experiência traumática? Na face oral. Atenção, a face oral não tem nada a ver, e podemos também associar um pouco à boca na face oral muito freudiana, mas nós também já sabemos, pelas grandes investigações feitas em 2003, que os fumadores até não têm problemas na face oral com a sua mãe. Né? Eu chamo-lhe a face oral porque exatamente as mães não souberam satisfazer as necessidades dos seus filhos. Eram mães muito funcionais. Não souberam acarinhar. E mesmo eu às vezes vejo mulheres a darem mama aos filhos, mas não estão lá. Não estão a olhar para os olhos dos filhos, estão a dar mama a olhar para a televisão, estão a dar mama a escrever no telemóvel. Eu vejo isso constantemente, e quando uma constelação peça a alguém para dar colo, as pessoas não sabem dar colo, né? E por conseguinte, a codependência aparece exatamente aqui assim, não é? Quer nesta face oral, num trauma, né? Porque a própria mãe é uma mãe muitas vezes insegura. Uma mãe que já vai e já é codependente também, porque cuida do seu marido ou cuida dos pais, né? E por conseguinte, esta criança já aprendeu aqui assim a ser codependente e vem daí este trauma que ela tem, desta codependência, né? E este sofrimento é incontrolável, porque a criança não consegue sentir a mãe. A criança não consegue ter a mãe. E como não consegue ter a mãe, não consegue sentir a mãe, o que é que se vai passar? Vai passar que nós vamos ter em adulto perturbações de personalidade, que eu e tu conhecemos tão bem, a hiperatividade, que está na moda, a depressão, a ansiedade, as perturbações todas aditivas, né? E por conseguinte, eu entendo sempre... Diz, Maria. Tudo o que tem a ver com uma grande dificuldade de conexão da pessoa consigo própria. De se sentir, de estar consigo, de ser testemunha e ser espectadora e ser convidada da sua própria casa, portanto, estar em casa, estar consigo, estar na presença de si própria, na companhia de si própria. Isso mesmo, Maria. E por isso esta criança, se tu reparares o que é que vai acontecer quando ela chega a adulto, né?
tem um vazio interno que é objetal, porque ela não teve a mãe. Né? E às vezes complicado, não teve a mãe, não teve o colo do pai também, não é? Porque se tem rejeição e abandono, estás a ver? E agora, se tu me perguntares a mim assim, né? Então, numa família disfuncional, ou numa família com muito stress, quais são os papéis que as crianças podem ter? E é isto que eu às vezes vejo no restaurante e é aquilo que eu procuro na minha consulta. Primeiro, nós temos a criança que é chamada a criança herói, que é a criança mais velha, a criança que percebe que as necessidades parentais foram negligenciadas e elas com 5, 6 anos já estão a tomar conta de quem? Dos irmãos. E muitas vezes com 5, 6 anos já estão a tomar conta da mãe. Sim, sim. Muitas vezes já estão a tomar conta da avó, estás a ver? Pronto. Essa é a criança herói. Até merecia de facto que lhe pusessem, né, aqui um conjunto de medalhas, né? Mas essas medalhas são perigosíssimas porque vamos ter a codependência depois em adulto. Qual é a segunda criança que nos pode aparecer dentro de uma família, no fundo, disfuncional? É o bode expiatório. Eu vejo isso muitas vezes, até no meu cotidiano, até na rua, né? São crianças que são culpabilizadas por tudo. E por conseguinte, esta criança acaba, no fundo, ao ser culpabilizada por resolver alguns problemas de família. Está tudo em cima dela, é a criança terremoto, né? O que é que esta criança... É a criança terremoto, porque ela permite que a criança, no fundo, consiga agregar a família. Através dos seus, no fundo, da sua culpabilização. Ela é culpada de tudo, não é? Até quando chove, os pais lhe batem, não é? Por tua causa, abriste a janela, está a chover. O que é que esta criança, e aparece em ti em consulta e em mim, Maria? Sentimentos de culpa e de vergonha, porque era o bode expiatório. E a culpa é aqui inculcada. Qual é a terceira criança que nós vamos encontrar? É a criança perdida, é a criança silenciosa. É esta criança que não tem em adulto nenhuma ambição. É uma criança sempre isolada, sem participação na família, muito inexpressiva, procurando até escapar à atenção da família. E olha que eu tive uma vez uma médica que hoje é muito famosa, que tinha um pai que era alcoólico, quando chegava à casa batiam todos, e ela, o que é que ela conseguiu fazer? Conseguiu fazer esta criança silenciosa, que é diferente da perdida, né? Que era esconder-se. Em adulto, ela já trabalhava no hospital, quando um dia o diretor a viu ao fim de 4 anos, perguntou-me, você trabalha cá no serviço? Ela disse, trabalho há 4 anos. Imagina como é que ela era tão silenciosa, tão escondida, que nem o diretor de serviço a conhecia, né? Trabalhámos isso, ela hoje é uma pessoa, uma cardiologia famosa, não vou também, era uma experiência de vida. Qual é a última criança que tu e eu nós conhecemos, né? É a criança mascote. Está sempre, é muito humorística, está sempre a contar anedotas, está sempre a chamar a atenção. É a criança palhaço, no fundo, não é? E essa criança palhaço, Maria, nós vemos hoje às vezes nos adultos, nos adolescentes. Sim. E essas são codependentes. Então, qual é o passo fundamental que nós temos aqui? Eu penso que estás a olhar para o relógio por causa do timing, né? Não estou, não. Não estás, ok, fico mais descansado então, Maria. Agora fizeste-me olhar para lá. Ok, não, pronto. Agora como olhaste para baixo, pensei que estavas preocupado com o relógio. Desculpa lá. Então. Não, estava a interiorizar o que estavas a dizer. Ok, obrigado então. Mas podia ser, porque eu compreendo que o timing deve estar mais do que cansada, não é? Não. Estamos a trabalhar nada. Até agora. Okay. Nada, temos ainda pelo menos 20 minutos e no Facebook podemos continuar o que quisermos. Ok, olha, era só aqui para tentar perceber que poderia estar aqui com qualquer outra reunião a seguir, porque olha que eu fiz muitos congressos e sei o que é estar 10 dias antes de um congresso, atenção. Não dá para dormir, não dá para ter paciência, não dá para fazer um conjunto de coisas, né? E é preciso até respirar fundo, né? Depois, às vezes, a equipe também já está toda nervosa, já ninguém sabe quem é quem dentro da equipa, tem que se ter uma boa liderança. Então, o que é que nós podemos fazer em relação à codependência? Que é levar as pessoas a reconhecer os seus padrões de comportamento codependente e explicar quais são, né? E por isso nós podíamos explicar aqui um pouco isto, mas aquilo que é mais importante, entendo eu, para o nosso público-alvo, e não para psicólogos ou para psiquiatras, ou seja, para o que for, não é? É uma coisa que eu considero que é onde é que está a cura, e por causa do Jung também, não é? Onde é que está a cura aqui desta codependência? Da criança magoada. Porque esta criança sofreu inúmeros lutos, teve muitas perdas sofridas na infância, tem muitas culpas, muitas vergonhas. E é aqui que nós temos de trabalhar. E se calhar eu e tu fazemos... Provavelmente não há constelação nenhuma que não trabalhe a criança. Ela entra na constelação, né? E por isso... E esta criança em família disfuncional, o que é que ela sente em primeiro lugar? Que não é seguro viver naquela família. A criança sente que é muito vulnerável,
A criança sabe que vai ser punida se ela expressar os seus sentimentos, né? E por isso as pessoas que são codependentes têm dificuldades em expressar os seus sentimentos, né? Sim, mas uma das coisas que eu vejo aqui, muitas vezes também, é que para uma criança crescer, os pais têm que lhe dar um bom princípio de realidade. Isso implica dizer as coisas como elas são. E há aqui uma dureza. E essa dureza depois é a criança que tem que decidir se quer ou não. E o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas estão confortavelmente sentadas no seu desconforto e preferem um desconforto conhecido, a um momento de desconforto que leva a um desconhecido, mas que depois pode levar a um outro lugar. E elas preferem ficarem confortavelmente sentadas no seu desconforto. E isso é uma escolha delas, mas naquele momento é como se nós tivéssemos que falar à criança e dizer assim, tu estás a viver assim, a tua forma de viver não é adequada para a tua alma, a pessoa diz não, então agora tu escolhes. Mas eu ainda não sei se sou capaz, se calhar não quero e é assim, nós também vamos respeitar isso, quer dizer, é um livre-arbítrio desde que a pessoa tenha consciência. O problema é que a maior parte das vezes as pessoas estão em processos tão inconscientes que nem se tornam conscientes das suas possibilidades de escolha. É isso mesmo. E, portanto, aqui o que eu considero que é muito importante é dar isto que os pais hoje em dia não dão às crianças, que é o princípio da realidade, que é o limite. O limite, isso mesmo, é o limite. É. E já que falaste muito bem sobre isso, né? Se tu reparares o que é que hoje em dia as pessoas entendem, como estou muito tempo fora de casa, compro os meus filhos com brinquedos. Isso. Eu já cheguei, eu tenho uma fotografia, um dia fui à casa de uma colega na faculdade e quando mostrou uma casa, porque foi mostrar a casa, quando cheguei ao quarto do miúdo, se o miúdo não tivesse 1000 brinquedos não era nada, era um miúdo de 6 anos. E a mãe dizia, a criança já não lhe apetece brincar. Claro. Eu disse, olha, eu aprendi algo no Brasil muito importante, sabe? Que era um menino muito rico, que estava no último andar do seu arranha-céus, um miúdo muito triste, com um pai milionário, que olhava para a favela lá embaixo e dizia ao pai, estou tão triste, me apetece morrer, né? Porque eu já estou farto de tudo, os brinquedos não me dão prazer nenhum. Pai, mas aquele menino lá embaixo que eu vejo todos os dias, que está a rir, que está a saltar, que está descalço, tem um carrinho de linhas e um arame. E ele está tão contente a brincar com aquele brinquedo. Pai, tu podias-me comprar aquele brinquedo? Porque é aquele brinquedo que dá a felicidade. E o pai disse-lhe, eu posso comprar este mundo se quiseres, mas não posso comprar a felicidade daquela criança. Nem a alegria dela. Não pode. E por isso, naturalmente, não temos que encher as crianças de brinquedos. E há umas coisas que eu habituei-me há quase 40 anos, daqui do meu consultório, vou sempre comer a um restaurante aqui perto. São 2 que eu escolho, não vou fazer publicidade a eles, né? Mas normalmente faço sempre o almoço e o jantar lá. Aquilo que mais me custa é ver as crianças agarradas ao telemóvel. Já não confraternizam. Sim. E quando eu me lembro perfeitamente, né, em pequeno, de ouvir os adultos, né? De escutá-los com atenção, não é? E tinha que lá estar na mesa e fazia muito bem. Tu sabes, eu costumo dizer às pessoas, eu sou um terapeuta ouvinte e sou capaz de estar 50 minutos a ouvir uma pessoa. E porquê? Eu sou um hiperativo. Hein? Eu mal me levanto daqui, eu sou capaz de pegar na moto e fazer 500 km ou andar a pé durante 6, 7 horas. Tá? Eu tenho uma hiperatividade. Sabes como é que a minha mãe curou a minha hiperatividade? Colocando-me uma linha, dizia, todos os dias punha-me durante meia hora com uma linha na perna agarrada à mesa e tu não podes sair daqui nem podes partir a mesa. Então eu habituei-me desde pequeno a ficar sentado durante meia hora com a minha mente em evolução. E estava meia hora, estás a ver? E eu digo-te uma coisa, e eu agradeço à minha mãe esta linha, porque ela nunca me bateu, mas esta linha era fundamental, porque foi a linha que ela colocou, foi o limite de parar a minha hiperatividade. E tu não foste rebelde para arrebentar. Para arrebentar, isso mesmo, né? Mas ela podia ter utilizado uma técnica de meditação se ela soubesse, estás a ver? Mas não, foi aquela que ela arranjou, estás a ver? E por isso, naturalmente, que colocar limites é das coisas, até limites em tudo, Maria. Até com o nosso companheiro, né, com os nossos filhos, com os nossos amigos, em todo lado nós temos que colocar limites. Isso é fundamental, né? Eu acho que o limite é uma das bases do amor, não é? Que é, se eu não tenho amor por mim, eu não sei pôr limites. Porque estou à procura do amor do outro, então vale tudo para ter esse amor e não há limites. Sim.
Isto é, não é? No fundo, esta história das pessoas dizerem que há uma alma gêmea, as pessoas enlouquecem, não há nenhuma alma gêmea, nem nenhuma alma companheira, né? A gente, porque noutra vida, nem pensar que tivéssemos com alguém noutra vida, e a gente venha repetir o processo nesta vida, né? Não acredito nessa, né? Nós eu costumo sempre dizer que nós nos apaixonamos pelo cheiro do outro, né? Nós somos primatas. São os pronomes, são o cheiro do outro. A gente, quando gosta do cheiro, está lá. Quando não gosta, por isso é que no verão as pessoas têm as paixões de verão, porque é o cheiro. Depois acaba o verão, vem o outono, as pessoas de meio de pouco começam a ficar cada vez com mais casacos, já não há cheiros em lado nenhum, já ninguém se apaixona, é muito raro, né? Já não dá nada, né? Vamos voltar aqui a esta criança interna, que é extremamente importante, que é para mim, que é para ti, que é para qualquer psicólogo, é das coisas mais importantes, né? Até mesmo é interessante, sabes, porque nos cursos que eu faço e que tu fazes, né? Na psicologia transpessoal, quando eu meto a hipnose e as coisas, sabes que eu já tive mais de 8 psiquiatras dentro do meu curso. Eu falo com psicólogos, mas de psiquiatra 8. E tenho muitas consultas com psiquiatras, sabes? E quando eu pego na criança, eles ficam admirados, sabes? Este caminho na criança é das coisas melhores que nós podemos fazer, né? E já lá voltamos aqui um pouco ao Jung, deixar quem estava a falar, tu me falaste no Jung, despertar aqui o interesse para quem quiser em relação ao Jung, né? E por isso estas crianças vivem em famílias que são disfuncionais, né? Elas vão ser humilhadas muitas vezes, não conseguem expressar os seus sentimentos, né? São batidas fisicamente, né? O que é que esta criança vai aprender nesta família, Maria? A não confiar em ninguém. Não confio em ninguém. Então, o que é que vai acontecer com este self infantil, né? Este self infantil vai se tornar um self maturo. Ele vai rapidamente ser adulto. E é isso que nós ouvimos nas consultas. Eu não tive tempo de ser criança. Eu fui logo adulto. E é este self infantil que nós temos que encontrá-lo. Porque todas as pessoas codependentes aprenderam rapidamente a ser responsáveis por si, a ser responsáveis pelos outros e no fundo, a cuidar desta família disfuncional. E é aqui que é importante nós percebermos o que é que dizia Jung, né? O Jung dizia que esta criança interior é que é o self verdadeiro e autêntico. Isso é do Jung. Ele próprio, que me lembra, aqui estava aqui a lembrar, né? Ele dizia que o self da criança é o portador da cura. O self da criança é o processo da individuação. E na codependência, o self da criança é o que faz a transformação da personalidade do codependente. E por isso, este espírito, que nós podemos falar no espírito, esse self interior é o espírito da criança, que está muito bem escondido, que tem que ser reconhecido, tem que ser libertado. Porquê que eu não chamo alma, né? Porque eu tenho alma como consciência, estás a ver? E o espírito como espíritos, no fundo vem do sânscrito como sopro da vida, que deu respirar, né? Porque espírito? Porque nós temos que ir à procura desta primeira respiração que nós perdemos, que é estar conectado à nossa mãe. Não bastou fazer o corte do cordão umbilical, não bastou depois ter uma mãe muito funcional, né? E também não basta, e tu sabes isso tão como eu, onde é que estão os partos naturais? Onde é que está a ginecologia natural? Não existe. Hoje já não há, ou seja, existir existe, não posso dizer que não existe, né? Mas naturalmente, por exemplo, a quantidade de episiotomias que se fazem na maternidade, 60% no nosso país, comparando com os países nórdicos, 4% ou 5%. Mas alguma criança pode receber ocitocina da sua mãe quando ela está, no fundo, a fazer uma episiotomia? Não pode. A criança para imediatamente o processo, não é? O próprio parto em si, né, com a epidural o que é que vai fazer? Vai fazer uma coisa, vai anestesiar todo o processo, a criança vai no processo para nascer, a ocitocina já não existe, o que existe no fundo vai ser uma ocitocina diferente, de que quando se injeta na mulher ocitocina. Só explicar às pessoas que, porque estás a falar bem, mas estás a dar um salto para algumas pessoas que calhar podem não entender. Um parto normal implica que a criança tem que passar por todo o canal até poder nascer. Isso cria stress e cria um acordar de todo o sistema hormonal da criança e um segregar, e agora podes explicar se quiseres, era só para porque a pessoa que nasce cesariana acaba por ter, é como se fosse, está a ficar sempre à espera a vida toda que venha alguém e resolva os seus problemas, não é? E por isso eu e tu fazemos renascimentos, eu faço, e tu também, renascimentos de constelações. Quer nasça por cesariana, quer ser por fórceps, quer ser por ventosa, né? Já fiz partos em constelações. Partos no sentido de ter a pessoa com não sei quantas pessoas em cima e a parte dela a dizer, anda para fora.
No fundo, há aqui, no fundo, há algo que foi interrompido, temos que dar continuidade, né? Se nós repararmos aqui um pouco, e eu como sou africano, eu sei muito bem, porque se calhar sabes que poucas pessoas sabem disso, a não ser se o meu filho mais velho estará a ouvir esta gravação ou não, não é? Mas o meu filho mais velho, quem o tirou da barriga da mãe fui eu. Ou seja, eu fui o parteiro dele, estás a ver? Fui eu que ele nasceu, fui eu que cortei o cordão umbilical, ou seja, fui eu que o tratei exatamente como um parteiro, né? Tal forma que no fim me chamaram a truta, sabes? E eu depois só mais tarde percebi porque era a truta, né? Porque no fundo tive ali a calma toda, a tranquilidade, porque não havia ninguém para o fazer e eu avancei para esse parte. Então, e aí, como sou africano, né? Se tu reparares, se tu quiseres nos colocar, podemos nos colocar como a primeira mulher, a Lucy, uma Australopithecus afarense, com 1,15 m de altura, 30 quilos, quando ela faz o primeiro parto na selva, né, que é, no fundo, o primeiro hominídeo, né, ou mesmo uma negra em África, né, quando vai fazer um parto que está perfeito, e fazem de cócoras, né, como se fazia naturalmente na pré-história, se por qualquer motivo ela está completamente cheia de ocitocina, a criança também, está cheia de epinefrina, que no fundo vai exatamente favorecer também este parto para tirar as dores, endomorfinas, porque a endomorfina é importante para tirar a dor também. O que é que vai acontecer se aparecer um leão à frente, ou se aparecer um homem nesse preciso momento? O processo de ocitocina para, esta mulher vai segregar o quê? Adrenalina, e esta adrenalina vai ser importante para quê? Para o processo de parto, e permite, a meio no fundo, deste parto, esta mulher se possa defender, fugir, porque depois tem tempo para mais tarde a criança nascer. E por isso estes partos naturais têm que voltar, porque assim, a criança, quando começa todo o seu processo, né, a querer sair, ele vai segregar muita ocitocina. E se for um parto natural, a mulher também está a segregar ocitocina. E depois, naturalmente, o stress vai parar este processo, mas a criança, no fundo, acaba por nascer entre uma mistura no fundo daqui, de todo o stress também, que são as adrenalinas. Com força para a vida. Com força para a vida. Agora, o interessante aqui, que é uma coisa que me faz muita confusão, é porque é que depois da criança nascer tem que se cortar o cordão umbilical. É que durante 2 minutos, pelo menos, Maria, o cordão umbilical está a pulsar. E está a pulsar o quê? Ocitocina. O que é a ocitocina? É a droga do amor. No fundo, esta mulher está a dizer à sua criança: eu tenho por ti um amor incondicional, muito primata, muito límbico, não tem nada a ver aqui do neocórtex, é puramente límbico, e está-lhe a dizer: eu amo-te. E a criança está-se a apaixonar pela mãe. E depois é preciso cortar o cordão umbilical, e há uma coisa muito importante para mim, e porque entendo que nós somos primatas, devemos colocar a criança exatamente na zona da pubis da mãe, porque ela ainda tem o reflexo de Babinski, que vai subir pela barriga de cima a escolher a sua mama. Não é a enfermeira ou o médico que vai dizer qual é a mama da criança, porque ela é que sabe pelo cheiro, voltamos aos fenomenos, qual é a mama. Eu vou ter que interromper uma coisa, Joaquim, desculpa, porque o Instagram vai fechar dentro de 1 minuto e meio. Okay. E, portanto, nós vamos continuar a live no canal do YouTube da Consciência Sistémica e Espaço Amar, no Facebook do Joaquim Parra Marujo e no meu Facebook pessoal, profissional, no Facebook da Consciência Sistémica e do Espaço Amar. Temos 1 minuto e 20 para que deste lado acabe e vamos continuar no outro. Você que está deste lado no Instagram, junte-se a nós no canal do YouTube da Consciência Sistémica e nos nossos Facebooks. Parra Marujo, Maria Gurjão Henriques ou Consciência Sistémica, melhor ainda, através da Consciência Sistémica. E nós vamos continuar esta conversa deste lado de cá. Portanto, faltam 55 segundos. Obrigada por ter estado connosco aqui no Instagram. Esteja atento às redes sociais. Vamos fazer um ensaio geral de teste de carga do Congresso no domingo. Vai haver surpresas para quem vier a este ensaio geral. Se ainda não tem o seu bilhete comprado, se ainda não andou aqui a deixar para a última hora, tem que estar neste ensaio geral, porque vai ser importante para si. Obrigada a todos, estejam atentos às redes sociais. Eu vou desligar deste lado e vamos continuar do outro. Joaquim, desculpa, teve que ser, porque senão ficávamos sem palavras. Não, já está. Vamos, como eu entendo e tu entendes, e os terapeutas entendem, temos que ir à criança interior, nós temos sempre que ter em mente que todas as crianças são curiosas, todas as crianças são espontâneas e todas as crianças expressam os seus sentimentos de uma forma de naturalidade e por isso é que elas amam. E amam-se cada vez mais. E são capazes de amar... Pronto, publicar, já está feito. Instagram resolvido. De uma forma também muito incondicional. Agora estás com a epidemia que deixei de ouvir. Não, tens que tirar o mute. Tens que tirar.
Tira, isso. E agora podes tirar o mute. Ok, pronto. Então ainda bem que agora estava a pensar que estava... Né? Ok, então vamos só aqui vamos pegar aqui na criança interna e era importante que as pessoas percebessem uma coisa muito simples. Todos nós sabemos isto, né? É que todas as crianças, e por isso é importante que nós podemos... E quando tu falavas aqui na análise transacional, nesta própria criança, né? Nós temos, na análise transacional, temos a criança mágica, por exemplo, né? Da análise transacional. A criança rebelde, né? a criança submissa, a criança submissa, a criança livre. Está lá, isso mesmo. E porque o seguinte, é exatamente aqui que nós temos que olhar para uma criança saudável. Elas são todas imperfeitas. Por isso os pais, quando uma criança comete um erro, não podem de maneira nenhuma começar a querer castigá-la. Porque o erro é normal, é através do erro que nós aprendemos. Todas as crianças são brincalhonas, são criativas, a imaginação é ilimitada, né? Eu lembro que uma vez tinha um quadro de uma autora famosa que eu, aqui no meu consultório, tinha um conjunto de quadros de gente que passou na minha consulta e que até valem muito dinheiro. Não vou dizer quem é, porque as pessoas poderiam ficar escandalizadas, né? O que aconteceu a este quadro? Tinha uma cliente que me ofereceu um quadro. E um dia cheguei a casa e tinha o meu filho, né, o mais rebelde de todos, tinha pegado num conjunto de lápis de cor e pintou-me o quadro completo, sabias? Completamente. E eu, quando entrei, quando abri a porta, sabes o que é que eu disse? A primeira coisa que eu disse, porque este quadro hoje valeria provavelmente 10 ou 15 mil euros. Hein? Quando eu abri a porta, eu disse assim, eu vou matar este gajo. Foi uma coisa que eu pensei. Eu fui andando e quando lá cheguei, eu disse, opa, tu pintas muito melhor do que me ofereceu o quadro. Pá. Mas este quadro, se calhar, eu vou ter que te oferecer no teu casamento. É o quadro que eu vou guardar para colocares lá em casa, né? E porque o seguinte, as crianças são brincalhonas e podemos chegar a casa um dia e ter a parede toda pintada, né? Mas também são muito espontâneas, elas dizem o que sentem, principalmente com as visitas. Nunca vamos perguntar a uma criança na visita o que é que ela sente daquela pessoa, né? Não convém. Não convém, né? Elas são muito dependentes, né? Quer dos adultos, quer dos amigos, e é preciso ter muito cuidado com as palavras. Nós às vezes podemos não pensar como as palavras podem humilhar, né? Às vezes as pessoas chamam um filho estúpido, porco, não tens vergonha, né? E às vezes até me preocupa quando me chamam o meu patinho feio, não é? E não sei até que ponto esta meu patinho feio, que pode ser com muito gosto a ser dito, o que é que vai acontecer depois, não é? Ou como às vezes eu ouço aqui dizerem, não é? As mães dizem, eu tive quase para te abortar, não é? Ou dizer, antes de tu nasceres eu fiz um aborto antes, eu fiz um aborto depois, né? Que são coisas atrozes para qualquer criança, né? E mesmo em adulto também é, né? E por conseguinte, as crianças são muito imaturas, porque elas não podem agir no fundo como os adultos. São muito carentes. A criança, quanto mais amor tu dás, mais ela quer. Quanto mais atenção tu dás, mais ela quer. Quanto mais afeto tu dás, mais ela quer. E não há criança nenhuma que não seja inocente. Ela não tem defesas. São muito entusiastas, são muito vivas, né? E por conseguinte, é exatamente esta criança que nós temos que ir à procura. E em casa, as pessoas que nos estão a ouvir e que nos continuam a ouvir, as crianças precisam de 7 ou 8 coisas apenas. Se nós dermos à criança 7 ou 8 coisas, temos um adulto saudável, Maria. Primeiro, amor incondicional dos pais. Que se sintam seguras dentro de casa. Que sejam motivadas a abrir as prendas, a fazer o puzzle, a subir uma árvore, a entrar dentro do mar com todos os cuidados, né? Precisam ser respeitadas. Por exemplo, eu tive uma jovem a semana passada, uma jovem com 13 anos, que me veio dizer, tenho que pedir ao meu pai que não vá comigo escolher os sutiãs, que eu não me sinto bem. E eu pensei, o teu pai vai contigo escolher sutiãs? Vai. Então por que tu não lhe dizes para não ir? Porque eu não tenho coragem, ele gosta tanto de mim. Como também tenho pessoas que me chegam aqui que me dizem, jovens, né? A minha mãe passa o tempo inteiro a ver as minhas gavetas das cuecas, a pô-las por ordem, ou dos sutiãs. Ou seja, também tem limites, ou entram pelo quarto adentro, né? E por isso as crianças precisam de segurança, precisam de atenção, precisam de carinho, precisam de orientação para a vida e precisam que a gente seja capaz de brincar com elas. Maria, quando nós perdemos a infância... Eu costumo resumir muitas vezes isso tudo que estás a dizer num amor firme. É isso mesmo. É isso mesmo, amor firme. Amor firme. Porque amor também é essencialmente o maior ato de amor que nós praticamos com os nossos filhos, é a nossa firmeza. E atrás dessa firmeza está o amor maior. É isso mesmo. Sabe que na contrariedade do filho a dizer que não, estamos aí a tocá-lo muito mais do que se disséssemos um grande não educa mais do que muitos sis.
E é muito importante, que eu penso que é da Maria Montovani, que é uma psicóloga italiana que trabalhou com sem-abrigos. Ela tem um livro que se chama... uma escola também. Uma escola também, em que ela diz: aprenda a dizer não aos seus filhos. Porque é a área mais importante, né? E as crianças hoje têm cada vez menos nãos, né? E por isso, lá ver o que é que vai acontecer então, para nós aqui começar a tentar aqui fechar um pouco, que é... quando nós perdemos a nossa criança interna, né, em famílias perfeitamente disfuncionais, nós não somos adultos felizes. Porque uma criança que é rejeitada pela mãe, que não recebeu o colo do pai, que muitas vezes é humilhada pelos irmãos, provavelmente o que é que ele vai ser em adulto? Essa é que é a grande questão. Provavelmente vai ser agressivo, ansioso, codependente e outras coisas. E gostaria aqui, que é uma lista que às vezes eu pergunto às pessoas dentro desta lista, né? Vamos ver as perdas traumáticas da sua criança, que é uma boa checklist, né? Eu pergunto sempre assim, quais foram os familiares que morreram quando você era pequena, que você gostava? Um avô ou uma avó? E qual foi o seu animal de estimação? Que às vezes não morre, às vezes a família não pode ter um animal de estimação e acaba por dar a outra pessoa. Estás a ver? Pergunto sempre muitas vezes, né, assim, quais foram as preocupações que a sua criança teve até aos 5 anos de idade ou até aos 7, 8 anos? Quais foram as preocupações? Não se pode ter preocupações com esta idade, né? Diga-me, por exemplo, a ausência dos pais. Os seus pais iam a reuniões à escola, iam a eventos desportivos, iam a festas de anos. Por exemplo, convidava os amigos para ir à sua casa, para dormir lá em casa, porque agora já o dia da almofada, não é? Que os amigos vão lá todos dormir, né? Mas que é muito importante também, não é? Perguntar muitas vezes, né? Por exemplo, quando você sofria sozinho, ou seja, quando as pessoas o achincalhavam, ou humilhavam, ou puniam, o que é que acontecia? Tinha alguém que o apoiava? E muitas vezes nós podemos sentir, você sentiu-se abandonado fisicamente? Eu lembro que tive uma senhora com medos horríveis de sair de casa, mas tinha medos horríveis. E numa pequena sessão de hipnose, o que é que aconteceu quando ela tinha 6 anos? Os pais, ao mudarem de casa, a criança estava a brincar num quarto, eles tinham esvaziado o quarto, a criança estava lá, foram-se embora, fecharam a casa e entregaram a chave ao senhorio e esqueceram-se da criança. Isso tinha sido de manhã, só se lembraram da criança porque andava nas arrumações à noite. Onde é que está a filha? Não estava. Entraram em pânico, o que é que teria acontecido? E depois, se calhar, estava na casa onde eles tiveram feito a mudança, estás a ver? Imagina esta criança sozinha, pequena, entre meio da tarde ao fim da noite, depois veio a noite, depois não havia luz, os medos que essa criança tem, não é assim? E hoje em dia, com os processos de divórcio, pergunto-se, houve divórcios? O que é que sentiu no divórcio? Né? Quem era o familiar que você podia confiar? E depois, às vezes, mais complicado, que é aqui, e provavelmente não sei qual é a tua experiência, eu tenho a minha experiência, né? E os abusos, Maria? Os abusos sexuais, a perca de virgindade, os sentimentos de vergonha, os sentimentos de culpa, que mais do que as pessoas possam imaginar, Maria. Muito mais. Se nós fizéssemos um inquérito na faculdade, eu posso garantir que provavelmente mais do que 60% das mulheres que estão na faculdade tiveram abusos sexuais. Hein? E queria assim só, aqui vamos tentar terminar, Maria, que é o seguinte, né? Porque eu ainda quero ir jantar, né, hoje, né? Porque acabei agora, estou à espera que haja um restaurante aberto. Né? Queria só, Maria, aqui que é importante para as pessoas codependentes descobrir os seus comportamentos, mas principalmente identificar valores. E é uma das coisas que todos nós devíamos fazer e até mesmo ensinar os nossos filhos a identificar valores. Primeiro, quais são os sentimentos que ele tem em relação ao mundo? Não é como aquela jovem que ficou tudo muito entusiasmado, que vem dentro de um iate, né? Toda a favor da ecologia, né? Eu não há de brincadeiras, achei piada, os políticos foram receber, o mundo inteiro ficou muito inchada, né? Eu só gostava de saber como é que ela fez a reciclagem dentro do barco. Aí é que eu poderia aceitar se ela seria ou não a favor da ecologia, né? Será que é um pouco sarcástico, mas gostava de saber, né? Os meses todos a bordo, o que aconteceu ao lixo todo, porque eu, se viesse a bordo, teria mostrado exatamente como é que se faz a reciclagem a bordo durante 6 ou 7 meses. Estás a ver? E por isso, quais são os sentimentos que eu tenho em relação ao mundo? E principalmente agora, nós estamos na época de Covid. Porque as pessoas na época de Covid, né,
Eu entendo o Covid de uma forma muito simples. O Covid foi a nossa alma, a alma do mundo, né? Ofereceu-nos o Covid. Isso. Foi a melhor oferta que podiam ter dado ao mundo, foi o Covid. Porque o Covid só tinha uma única finalidade, Maria. Pôr as pessoas todas em casa, com a família, sem trabalho, de facto, guardado em casa, durante 1 ano e meio, cuidando de si próprias. Melhorávamos o meio ambiente, as pessoas resolviam os seus conflitos, e proibido de redes sociais, proibido de telemóveis, e as pessoas tinham que voltar ao antigamente, estás a ver? E se calhar aqui muita coisa teria mudado, né? E por isso, quais são os sentimentos que nós temos em relação ao que está a passar no mundo, né? Às guerras, à fome. Aqui, se calhar nós não temos esta noção, à corrupção, não é? E, por exemplo, a prostituição, e o tráfico de mulheres, né? Que é uma preocupação mundial e que as pessoas nos devíamos preocupar com ela, né? Segundo aspecto, quais são as instituições de caridade que nós apoiamos? Por exemplo, o Moinho da Juventude, que tu conheces tão bem como eu, os melhores sítios que eu conheço. Onde a própria Presidente dorme lá dentro. Tem dos melhores sítios que há para nós podermos visitar e que agora anda um conjunto de gente a querer ficar com aquele espaço. Estás a ver? Poderia muito dinheiro, do ponto de vista para colar prédios, né? Perguntar até quais são as figuras públicas que as pessoas admiram. Estamos a falar de valores, não é? Quais são os escritores, os autores de livros, os cantores, né? Nessa admiração vamos perceber as projeções. Isso, as projeções. E agora, as crenças religiosas, né? Eu costumo sempre dizer, né? No meu tempo, o importante era ir para os escoteiros, apesar que fosse muito mal, né? Hoje já ouvi coisas de escoteiros que eu fico preocupado também, não é? Pronto. De qualquer maneira, deixei. Mas é um bom sítio para as crianças estarem, para as coisas aprenderem. Agora, quais são as crenças religiosas? E devemos ensinar às crianças várias crenças religiosas. E explicar que o budismo é uma filosofia. E qual é a diferença entre cada religião? Também podíamos perguntar às pessoas, sob o ponto de vista político, onde é que as pessoas se situam e o que é que leram de política? Quais são os géneros literários que leram? Quais são os filmes que gostam? E por isso já não estou... E há questões que nós podíamos colocar, que é a questão da liberdade, da fraternidade e outras questões. Ou seja, Maria, eu estou disponível para colocar qualquer questão que tu queiras ou podemos ficar por aqui, Maria. Aqui, ver se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Pode escrever agora. Posso pôr a pergunta, posso publicar a pergunta. Mas tem que ser rápidos, que já estamos muito para lá do nosso tempo, em termos daquilo que nós sabemos que as pessoas também valorizam num encontro destes, não é? Mais do que normalmente 1 hora. Como a conversa estava agradável, fomos ficando mais tempo. Boa noite, excelente evento, pronto, está tudo bem. Não estão a surgir perguntas. Para já, se calhar já devia ter feito a pergunta há mais tempo, para dar tempo às pessoas de escreverem. Mas olha, Joaquim, quero-te agradecer. Não, eu é que quero agradecer, Maria. Pudeste-me esta oportunidade de eu poder, no fundo, estar contigo e sentir-te, né, deste lado de cá e sentir, no fundo, aqui pelo nosso cordão umbilical, né? Nós estamos todos ligados para um cordão umbilical. Um dia vai haver uma máquina fotográfica, neste momento todas as pessoas que estiveram nesta live estão ligadas pelo cordão umbilical. É verdade. E se calhar mais do que interessante, se calhar estão todos nós nos campos morfogenéticos e dizemos, numa vida passada estive com esta pessoa, na outra com outra. Estamos todos ligados pelo cordão umbilical, Maria, e quero-te agradecer imenso esta... Olha, espera aí, há aqui 2 perguntas, desculpa. Diz-me. A primeira é o que é que o Joaquim vai oferecer no Congresso? Que é a Joana que está a colocar. Espera aí, eu vou pôr a Joana no ar. Já está. O que é que o Joaquim vai oferecer no Congresso? Olha, para já, eu gostaria aqui, se calhar eu ainda estou a pensar nisso, Maria, que é, eu vou falar exatamente da África. E vou comprar capelanas, porque eu queria fazer um movimento de alma apenas, estás a ver? Que é a entrega de um facho de todas as mulheres que viveram até, e aqui eu considero que houve um matriarcado até há 10 mil anos atrás. E tentar, se calhar é por aqui que eu vou pegar, estás a ver? Mas olha, eu posso pedir às mulheres para trazerem todas uma capelana. É isso mesmo, pronto. Era isso que eu ia dizer. Eu vou comprar uma capelana, vou comprar uma boa capelana, vou dividir lá metade, e vai haver este grupo muito de mulheres que são as matriarcas todas, que viveram, no fundo, há 10 mil anos, há 5 mil anos antes de Cristo, estão lá todas, estás a ver? Que vão passar este facho da grande matriarca, da mulher que mandava, que tinha força, que tinha liderança, daquela mulher de que os homens não vieram, de facto, no fundo, tirar o poder, estás a ver? E por isso eu gostaria de fazer este movimento, porque depois iremos concluir naturalmente quando tivermos o workshop, né? Agora, o que é que vou falar ainda?
Ainda não sei. Sei é que esta é a parte final. Agora, a abordagem ainda não tenho, porque eu ainda tenho uma live que me pediram a semana passada para sábado, tenho constelação de sábado, depois vou-me sentar, vou passar o domingo, vou pegar na moto, vou dar uma volta de moto, e depois à tarde é que eu vou sentar e vou pensar qual é o caminho que eu vou seguir. Mas para já e para as pessoas saberem, o Joaquim vai estar na área dos povos, territórios e nações. Isso é que é importante. Ou seja, o seu contributo vai ser um contributo de Unidos num Só Coração, olharmos para o trauma do inconsciente coletivo e trazermos este abraço, este entendimento, este amor, esta compaixão, este novo olhar que nos torna a todos nós mais próximos uns dos outros e mais com a experiência de aquela coisa do chavão de sermos todos um, mas o que é que se pode dizer? É mesmo isto? É isso mesmo, somos únicos. Não há... Exatamente. Mas pronto, olha, Joaquim, Obrigado. Grande abraço. Um grande abraço para ti, daqui do coração para ti, está bem? Gosto muito de ti, foi muito agradável. És uma enciclopédia ambulante. Obrigado. Sinto que as pessoas beneficiaram imenso e com certeza que vão muita gente ver daqui para a frente. E vamos falando, como falamos muitas vezes. Sim, vamos. Até breve. E quero-te agradecer todo o acompanhamento neste ano. Obrigado por tudo. Né? Foste provavelmente das poucas pessoas que acompanharam todo o meu processo. Um grande abraço para ti, está bem? Grande de coração. Obrigado, para ti também. Um grande abraço. E obrigado por tudo, está bem? Já agora desliga, Maria. Desliga. Desliga-me.